O tema do Enem 2023 foi Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. E eu montei uma redação sobre esse tema. Eu já comentei sobre ele na live que eu fiz pós-Enem, então eu já falei sobre melhores argumentos, repertórios, o que é fuga o tema. Você pode assistir, a live ficou salva na aba ao vivo aqui do canal. Mas nesse vídeo, eu e minha equipe montamos uma redação usando o método LP, usando tudo que eu ensino, para te mostrar como a gente faria. Esse é um tema que eu amei, mas sinceramente isso não importa, porque com o método LP a gente consegue tirar 900 mais em qualquer tema. E foi isso que aconteceu com os meus alunos, recebi já mensagens de vários deles que conseguiram desenvolver a redação tranquilamente. E confesso que foi difícil selecionar os repertórios e argumentos para essa redação, já que tanta coisa encaixava perfeitamente. A nossa redação ficou assim: a Constituição Federal de 1988 define que todos são iguais perante a lei. Então a gente escolheu a Constituição para começar a redação. Entretanto, há uma lacuna na garantia da igualdade para muitas mulheres a quem são atribuídos os trabalhos de cuidado, por vezes mal remunerados ou sem remuneração alguma, seja na casa de outras famílias, como é o caso das babás, seja dentro de suas casas. Então a gente tem uma problematização aqui que torna a Constituição um repertório útil, né? Tá sendo utilizado para falar sobre igualdade, para argumentar, e a gente explica o problema. Então mesmo quem não tenha lido a proposta consegue entender realmente o trabalho de cuidado tá problemático no Brasil. E aí vem a tese. Dessa forma, percebe-se a consolidação de um invisível problema. Por que eu usei invisível? Porque dentro do tema tem a palavra invisibilidade. Então de um invisível problema em virtude da influência familiar e do silenciamento. Esses foram os dois argumentos que a gente escolheu para montar essa redação, mas para ser sincera, eu fiquei super em dúvida porque vários se encaixariam perfeitamente, principalmente sensação de superioridade, priorização de interesses financeiros, enfim, tinha mentalidade social, vários, mas a gente escolheu esses dois. E aí o segundo parágrafo ficou assim: nesse contexto, em primeiro plano, é preciso observar que a influência da família é um fator dificultador. Por que a gente usou dificultador? Porque no tema tem a palavra desafios, então a gente poderia falar aqui desafiador, dificultador, como forma de fazer referência ao tema. Aristóteles definiu família como a comunidade que serve de base para a sociedade. De fato, ela tem papel basilar na questão, uma vez que muitas vezes responsabiliza desde cedo as meninas, quase que exclusivamente, pelos afazeres domésticos e pelo cuidado de pessoas, como por exemplo, irmãos mais novos. Por conseguinte, essas meninas se tornam no futuro adultas sobrecarregadas por, na maioria dos casos, exercerem profissão fora de casa e ainda terem no fim do dia a tarefa de cuidar da família. Assim, urge que a formação familiar seja revista pela postura inadequada que adota. Aí vamos para o próximo parágrafo de desenvolvimento. Além disso, a falta de discussão sobre o assunto intensifica a gravidade desse cenário. Para Djamila Ribeiro, é preciso tirar uma situação da invisibilidade para que soluções sejam promovidas. Todavia, há um silenciamento instaurado no que tange ao trabalho de cuidado, realizado majoritariamente por mulheres brasileiras, visto que essa temática é pouquíssimo abordada nas mídias de massa, por exemplo, em virtude do fato de ela ser naturalizada na sociedade. Por consequência, as pessoas desconhecem a necessidade de enfrentar essa situação que gera consequências na vida dessas mulheres de forma silenciosa. Logo, é preciso tirar o problema da invisibilidade para atuar sobre ele. E agora vamos para a conclusão. Portanto, é urgente uma intervenção. Para isso, o MEC deve inserir nos currículos das escolas a disciplina de economia doméstica, por meio de instruções sobre a importância de homens e mulheres assumirem o trabalho doméstico, a fim de atuar sobre a formação familiar que impera. Como a gente focou na nossa argumentação no trabalho doméstico realizado na própria casa das mulheres, e não no trabalho que elas fazem como profissionais, faz sentido essa conclusão. A gente sempre vai querer uma proposta de intervenção que tenha a ver com a nossa discussão. Tal ação pode ainda ser divulgada na internet para atingir mais pessoas e agir sobre o silenciamento instaurado no trabalho de cuidado. O que a gente fez aqui? A gente falou sobre o outro argumento. Então a gente falou sobre formação familiar e silenciamento na nossa proposta de intervenção. E aí vem o fechamento. Dessa forma, os direitos constitucionais poderão ser garantidos. Então a gente termina retomando a Constituição que a gente colocou na introdução. Quero saber o que você achou dessa redação. Eu amei. E eu amei mais ainda o fato de que havia, 1000
possibilidade de fazer uma redação 900 mais. Então, enquanto eu leio para você, eu consigo pensar em outras coisas. Mas, para que a gente possa tirar uma boa nota, a gente precisa fazer escolhas, né? E escolher abrir mão. Então, quando a gente escolhe 2 argumentos, a gente abre mão de todos os outros. Mas isso não significa que a nossa redação não vai funcionar. Pelo contrário, quanto mais eu foco, mais eu consigo aprofundar. Você percebeu como a gente aprofundou nos 2 argumentos? A gente explicou como que a formação familiar é responsável pelo problema e como que o silenciamento é responsável pelo problema. Isso ficou extremamente claro nos desenvolvimentos. Na introdução, por sua vez, a gente explicou qual é o problema e na conclusão a gente explicou como resolver o problema. Então, redação do Enem tem a ver com explicar ou desdobrar, né? Que é uma palavra mais chique para falar sobre a mesma coisa. Se você quer ser capaz de escrever uma redação assim no Enem 2024, a melhor oportunidade do ano para você se tornar meu aluno, minha aluna, está chegando. A gente vai ter Black Fada, a Black Friday da Fada, onde a gente tem o método LP no menor preço que ele já existiu. Só que tem um detalhe, essa promoção vai acontecer no decorrer de 12 horas apenas, no dia 24/11 e exclusivamente para quem estiver dentro de um grupo de WhatsApp. Eu vou deixar o link aqui embaixo, você entra e aguarda o dia 24. No próximo vídeo, eu vou analisar uma redação de um de vocês. Vários de vocês me enviaram os rascunhos depois da prova do Enem no domingo. Eu escolhi um rascunho para ler e analisar aqui juntinhos. A gente se vê lá.